Hoje eu vou entrevistar um sujeito que poderia ter inovação no seu sobrenome. Ele é empreendedor com foco em produtos, marketing e negócios para a internet desde 95. Um dos idealizadores do G1, do Tech Tudo, do iBest, foi sócio fundador do West Show, líder mundial em agregação de vídeos online e colunista da revista Exame e curador da Hack Tudo, Festival sobre Cultura Digital. E esse é um currículo que só cresce e, ufa, como é extensa. Olá, sou Pedro Janot, novamente com o programa No Ar com Pedro Janot. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. Fala um pouco o que você quer falar. Na verdade, eu só queria te agradecer aí, primeiro por estar me recebendo. É um prazer, um privilégio estar com você aqui. E vamos lá, falar sobre o que você quiser aí. Inovação, tecnologia, mercado digital. O que você quiser, a gente ataca, tá? Tá, então vamos lá. 1995, falava-se de internet. A internet tinha saído das universidades e as empresas se estruturando para vender esse tráfego. E o que era o mundo digital em 1995? Pedro, boa pergunta. Assim, eu acho que foi justamente o que você falou, né? A gente, em 95, passou da internet acadêmica para a internet comercial no Brasil, né? Ali, meados de 95. Eu acho que aquele ambiente era muito mais experimental, muito mais incerto do que a gente vê hoje, né? Então, acho que realmente eram raros guerreiros que se aventuravam, né, por esse ambiente, que era um ambiente, né, com uma velocidade super limitada, qualquer preço, qualquer custo de qualquer coisa que você precisasse, né, seja para hospedar um site, se fosse para né, material, peças de computador, isso era tudo muito, muito caro, né? Então, acho que era um ambiente assim de total descoberta, tá? De muita ingenuidade. Acho que ninguém sabia o que ia acontecer. E acho que, de certa forma, foi muito importante a gente passar por um período tão rústico, assim, tão escasso, né, de consumidor, de profissional, de recurso, de banda, para a gente chegar onde a gente está hoje. Acho que de fato foi uma espécie de uma pedra fundamental para a gente ir parar hoje aqui, tá? E aí vamos tentar correr a linha do tempo. Se você tivesse que escrever, colocar na linha do tempo os principais passos que o mundo deu com esse mundo digital, ou seja, desse mundo rústico ao mundo que tem hoje. Quantas fases você dividiria esse... Boa pergunta, Pedro. Eu acho que, assim, a gente teve no mínimo umas 3 ou 4 fases, tá? Engraçado porque eu estou tentando aqui até me basear em alguma lógica para definir quais foram essas fases. E é curioso porque existe uma terminologia que tenta definir um pouquinho de que momento que a internet está passando. Então, lá para 95 até 2005, assim, 4, a gente passou por uma fase que muita gente chamou de Web 1.0, né? Era muita preocupação em você reter o usuário, né? Você blindar o usuário no teu site, as coisas, até a forma de monetizar era muito complicada, né? Era sempre aqueles banners, que na verdade era uma transcrição
da publicidade que a gente tinha fora da internet, então, eram os espaços de mídia ali, né, bem delimitados nas páginas, e tudo muito estanque, né, tudo muito autocontido, né, todo mundo preocupado com uma coisa que na época você chamava de stickiness, né, era como você prendia e segurava alguém no teu site, nas tuas propriedades. Nesse momento também toda a parte de acesso muito complicada, né, tudo muito lento, tudo muito... E eu acho que em algum momento aparece até da Web 2.0, né, estou tentando me basear por internet, assim, por experiência, né, web, que é um momento onde as pessoas percebem que você pode estar sendo mais aberto para outros serviços. Então, apareceram muitos mashups, né, para misturas de... As pessoas pegavam, sei lá, o Google Maps de um lado, botava em cima uma coisa que mostrava onde estavam os restaurantes, que cruzava com outro serviço. Então, a internet ficou muito mais aberta, né? E também é importante salientar aí, Pedro, que um ponto crucial, e eu acho que talvez a grande mudança grande que a gente teve, talvez decisiva na internet, é quando os telefones celulares eles começam a acessar a internet, né? Então, possivelmente, aí a gente começa a ter uma escala maior de usuários, né? E também o tipo de uso que as pessoas faziam da internet começa a mudar, né? Antigamente todo mundo desenhava site para um notebook, né? Para um desktop. Você sabia que você tinha que ficar paradinho ali acessando, estava em casa, tal. A partir de então começa um frenesi, né? De aplicativos e de concorrência muito maior né? Pelo tempo do usuário. E eu acho que ao longo do tempo essa coisa só se intensifica, né? Essa briga por atenção, essa mutação, essa distorção dos papéis, né? Antigamente o usuário ele ficava só sentado na cadeira, né? E tinha o cara da distribuição e tinha o cara da produção de conteúdo. Esse negócio foi por água abaixo. Hoje o usuário ele também produz conteúdo, né? As empresas também produzem conteúdo, então aquelas caixinhas que estavam muito bem delimitadas, elas foram para o espaço. Então acho que tem muita mudança aí. Então, Parodi, a gente poderia tentar definir o seguinte: a internet aumentando a sua capacidade de tráfego ao longo da história e uma série de aplicativos tentando se ligar a ela para poder fazer negócio, para poder entregar produtos e receber produtos quaisquer. Quer dizer, eu não estou falando agora exatamente do produto. Então, ela, ao fundo, fortalecendo a sua estrutura e todas essas evoluções penteadas, eu ia falar, penduradas na internet se desenvolvendo. E esse mundo digital de 2021, acelerado por essa pandemia, quer dizer, isso virou um frenesi. Fala um pouco desse frenesi sobre a ótica tecnológica, porque pela ótica do consumo, acho que está clarificado, né? Você não tem grandes problemas. Mas me fala sobre a tecnologia. Boa, Pedro. Eu acho que você encaminhou muito bem para essa pergunta, porque, na verdade, se a gente fosse fazer uma espécie de secar o que aconteceu da internet e por que ela está hoje onde está, tudo é realmente norteado pela capacidade de infraestrutura, né, de entregar para mais gente mais rápido e com melhor experiência, vamos dizer assim. E à medida que mais gente entra, né, essa base de usuários aumenta, a gente consegue viabilizar uma série de negócios e fazer com que modelos de escala se viabilizem, né? E se a gente for olhar assim para a pandemia, eu acho que foi a última, quer dizer, a mais recente salto que a gente deu nessa ótica de aumento de base de usuários,
para viabilizar e para tornar inexorável uma série de serviços e produtos que estavam disponíveis aí. Então, a pandemia tem esse papel, né, de acelerar uma série de coisas, ou de tornar inquestionável uma série de perguntas que se passavam. O e-commerce é o futuro, você vai, né, vai sair de casa para comprar não sei o quê. Então, tem muita coisa assim que as pessoas nem tinham opção. E do ponto de vista de tecnologia, eu acho que tem muita coisa para vir, tá, Pedro? Assim, e aí, falando um pouco né, tem a ver um pouco com tendência, tá? Eu acho que tem a ver com um grande desafio que eu brinco, que é o super home office, né? A gente não estava preparado para estar em home office, né? Seja o que acontece dentro de casa, né, nas dinâmicas das outras pessoas, seja a gente ficar sentado muito tempo, seja a nossa câmera. Então, tem muito artifício aí para ser pensado nesse sentido, né? O que se melhora, o que é, na verdade, trabalhar de casa. Muita gente saindo das cidades urbanas para ir para os lugares que elas se sentem mais confortáveis e continuar trabalhando, continuar produzindo. Mas, possivelmente, o grande desafio que a gente tem desse super home office nem é tecnológico, no sentido da câmera que vai perseguir o olho do cara, ou ele poder conversar numa videoconferência andando, ou uma câmera com mais alta qualidade, mas sim qual é o nosso desafio mental de estar chaveando, a gente está no mesmo lugar e hora você está se divertindo, está com a sua família, e hora você está trabalhando. Então, possivelmente, o grande desafio que a gente tem é um desafio psicológico aí, desse novo home office, né? E esse home office ele machucou muita gente, né? E porque ele não tinha hora definida para trabalho, para parar, etc. Mas eu faço a seguinte pergunta para você: você não acha que o ser humano continua sendo um animal social, sociável, que gosta de trocar? Você não acha que as organizações vão perder eficiência na medida em que a troca vai ficar somente pelo mundo formal? Porque a grande velocidade de comunicação numa empresa é o mundo informal. Ou seja, ali, né? O cafezinho, vai saindo, de repente uma mentira vira uma verdade, sem ninguém ter se mexido nisso. Então, me fala mais ou menos o percentual de pessoas que devem ficar nesse new home office versus a interação com as outras pessoas sobre a ótica da comunicação informal. Boa. Tem uma série de pesquisas, né, Pedro, falando sobre uma parte bem expressiva, majoritária das pessoas que falam o seguinte: olha, se eu tiver que voltar full time a ir ao escritório, eu estou fora. Tá? A maioria das pessoas hoje, na verdade, não quer voltar ao modelo anterior. O que se discute realmente é que novo modelo é esse, né? Porque possivelmente não é nenhum, né, que é aquele anterior, nem o atual. Tá? Então, que modelo é esse? E aí tem um desafio, Pedro, assim, interessante, porque, olha só, hoje em dia, todo mundo continua produzindo, estando cada um na sua casa, né? Eu trabalho com algumas empresas, as empresas dobraram, triplicaram de tamanho, e vira e mexe, você via pessoas novas que você nunca tinha ouvido falar, muitas pessoas do dia a dia da empresa não se conheciam, nunca se viram pessoalmente, e essa coisa tem crescido, o dia a dia delas tem sido cumprido corretamente, né? Tem crescido, está entregando resultado e tal. Mas o que se discute para viabilizar uma figura chamada de nômade digital, que foi uma coisa que se fala aí, que, né, pô, quero ser nômade digital, né? Eu não entendi.
No digital. Não, nômade. Nômade digital. Isso. Ok. Essa figura é aquele cara que, na verdade, aparece às vezes ali em filme, aparecia em filme, que ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Né? O cara abre o notebook, daqui a pouco ele está nas Bahamas, daqui a pouco o cara está... Isso aqui, ele continua fazendo o que ele tem que fazer. Tá? Com mais liberdade, entregando aquilo que ele tem que entregar. Óbvio que recentemente apareceram novas profissões, novas atividades, mas o que eu queria chegar, onde eu queria chegar é o seguinte: essa questão do nômade digital, ela no modelo atual, ela só funciona se todo mundo tiver no mesmo fuso horário, né? Porque o trabalho ele é remoto, mas ele é síncrono, dado que as pessoas, né, vão lá às 8, 9 horas estão aí diante do computador, né? Tem uma opção de dinâmica de coisas que elas têm que fazer, tarefas e tal. Precisa falar com alguém, vai lá, manda uma mensagem no Slack ou no WhatsApp, aqui, ali, a coisa se resolve. Mas então, o que acontece se as pessoas não tiverem disponível naquele momento? Então, esse tal do trabalho remoto assíncrono, né? que ele dispensa a presença das pessoas ao mesmo tempo, né? Um e-mail, né? Não é um WhatsApp, é um e-mail, né? Onde você recebe, depois você recebe, você não precisa estar ali fazendo ao mesmo tempo. Esse é um desafio e essa é uma tendência que a gente possivelmente vai ter que resolver, porque as pessoas, em algum momento, possivelmente vão ficar assim, cara, beleza, eu estou de casa, mas eu não posso viajar, eu não posso fazer aquilo, né? Muita gente querendo morar fora, mas e aí? Você está na Suécia, sei lá, 6 horas para frente, você vai ter que acordar de manhã, que horas, como é que vai conciliar? Então, essa questão do trabalho remoto assíncrono é um ponto, um tópico que está aí à pauta. Tá? Bruno, me fala aqui uma outra coisa. Percentual de pessoas que ficarão no home office, seja ele nômade ou seja ele fixo na casa, em relação... Maior parte não abre mão. Maior parte não abre mão. Ele fala o seguinte: tudo que eu sei é que eu não faço mais do que eu fazia antes. Eu até topo voltar alguns dias na semana, mas ficar full time, de 5 dias, de 9 às 6, eu não topo mais. Então, as empresas têm um desafio aí para entender qual é o papel do escritório, qual é a dinâmica que se quer para o dia a dia. Então... E qual é a dinâmica que vai ter para alinhamento de valores? Né? Perfeitamente. Aquela imagem tridimensional, essa tecnologia está muito distante da gente ou ela está se aproximando a um bom preço e a uma utilidade simples? Boa, Pedro. Engraçado, assim, você quando fala nisso, né, a gente lembra logo do Star Wars ali, né, do Yoda ali, vai falar com o cara. Tem até aquele barulhinho assim. É típico, né, faz aquela luz e tal. Engraçado. Uma tecnologia que está, enfim, se viabilizando, né, que sempre foi uma promessa, é a tal da realidade virtual. De alguma maneira, a gente pode estar conectando essa tua aplicação, né, de você estar conseguindo falar com alguém, ainda que a pessoa distante, né? É quase uma videoconferência holográfica, né? O Yoda lá e os caras do Star Wars, eles estão fazendo uma videoconferência holográfica. Então, a realidade virtual, né, a partir dos óculos que estão se popularizando, né, de realidade virtual, que estão com preço caindo muito, eles, enfim, para uma série de aplicações, né, eles estão, enfim, sendo realidade. Então, dá para imaginar, sim, que no futuro próximo a gente pode estar se falando aí como se a gente estivesse sentado no mesmo lugar e um olhando ali para o outro e um ambiente corporativo. Isso vai ser muito bom. Deixa eu fazer aqui uma outra pergunta. Aqui fala sobre Web 2.0, long tail e e-mail marketing e outros assuntos da área. Na sua opinião, quais as principais tendências desse ecossistema de
tecnologia e inovação no Brasil. Boa. Pedro, o lance da Web 2.0, long tail, e-mail marketing, isso foram alguns artigos que eu fui publicando, né, pela primeira vez no Brasil, de tanto fuçar e tentar entender o que está acontecendo nesse mundo conectado. Tá? Então, eu sempre fui muito ligado em acompanhar coisas novas. É óbvio que boa parte dessas coisas novas, elas muitas vezes não se concretizam. Né? Você vê lá uma coisa que tinha tudo para dar certo, né? E se a gente for olhar agora para o futuro, eu acho que tem algumas coisas que a gente falou aí, né? Eu acho que essa questão da realidade, não só a realidade virtual, como a realidade aumentada, isso é uma tendência muito forte, aí, isso está acontecendo, né? E aí, só para a gente diferir um pouquinho uma da outra, né? O pessoal sempre fala da realidade virtual, mas a realidade aumentada, ela é uma espécie de um blend, né? De uma mistura. E hoje em dia a gente vê muito nos celulares, né? Recentemente a gente comprou aqui em casa para os meus filhos um quebra-cabeças do corpo humano, tá? E aí você montava ele, interessantíssimo, você via lá tudo que compunha o corpo. E na caixa tinha assim, olha, escaneia esse QR Code aqui, baixa a app para você ver em realidade aumentada o corpo humano. E aí eu fui lá, baixei a app e é fantástico, assim, porque na verdade a realidade aumentada desse quebra-cabeças fazia com que a gente, apontando a câmera para o quebra-cabeças, conseguisse dar uma geral 360 no corpo humano, entendeu? Virando, olhando, chegando aqui, na verdade, só apontando para o objeto que desperta, né, essa tal da realidade aumentada. Então, a realidade aumentada ela está muito já aí na nossa vida. Tá? O 5G, enfim, vai fazer com que vai fazer com que aquilo que a gente falou lá atrás, da infraestrutura, né, possibilitando, ele vai, na verdade, botar o sarrafo lá em cima. Né? O que é botar o sarrafo lá em cima? Uma coisa é você ver que no YouTube você pode subir um vídeo em 4K. Outra coisa, de fato, se você tem as condições, seja de gravação, seja de armazenamento, e quanto maior a largura de banda, maior a capacidade de armazenamento você tem que ter. Uma coisa vai meio que puxando a outra. Então, quanto mais você usa, mais você tem que armazenar. Então, tem aí um quebra-cabeça que vai ser destravado. Né? À medida que a velocidade aumenta, uma outra série de aplicações vão poder acontecer. E aí, o 5G ele faz com que seja possível até mesmo essas coisas que a gente falou, do holograma, ou disso, ou daquilo, porque você tem que ter velocidade para você entregar essas coisas. E, Bruno, me fala uma coisa. Me fala um pouco do conteúdo. Ok, você está falando de aplicações diretamente à realidade aumentada, o corpo humano. Você deu um exemplo muito bom, mas o conteúdo move a sociedade para qualquer lado. Tem duas coisas que eu quero falar de conteúdo e fragmentação do trabalho no home office. Porque antes eu não interessa ao mundo digital que todo mundo saiba todos os passos para chegar lá. Então, eu pergunto, nós vamos encontrar pessoas que não se importarão em fazer só um pedacinho do todo e entregar um projeto e depois pegar outro e não saber se está fazendo um programa para uma bomba atômica ou para um vírus mortal como foi o Covid-19. E a outra coisa é a qualidade da informação, que a gente tem uma guerra aberta contra as fake news e os seus malefícios na sociedade. Sim. Fala para mim dessas duas coisas. Falo.
A primeira já está acontecendo. Quer dizer, as duas estão acontecendo, né? A questão da fragmentação e da especialização do profissional, ela já está acontecendo, né? Hoje em dia, você tem tanta especificidade e tanta aplicação diferente que você vai encontrar o cara que, sei lá, que é bom de cortes, de vídeos para Instagram, para fazer Reels no Instagram. Mas é diferente do cara para fazer os cortes, talvez, no YouTube, ou para um conteúdo mais massivo. E ali o que você falou sobre, pô, de repente o cara não está fazendo de repente o cara não está fazendo, né, participando de um projeto danoso, maléfico, sem saber, sim. Eu acho, mas na verdade a questão dessa questão, a questão de você poder estar se envolvendo em causas que você sequer imagina, eu acho que tem a ver com home office, sim, mas eu acho que tem muito mais a ver com a fragmentação e com a falta de vínculos corporativos que você vai ter. Porque antigamente você estava vinculado a uma empresa full-time. Então, de repente o cara queria fazer um freelo, o cara vai fazer de noite, né? Vai ser um amigo dele que vai ligar, pô, vem cá, você está com disponibilidade aí? Pô, e aí a coisa acontecia. Hoje, a verdade é que você tem uma série de plataformas dinâmicas. Você pega lá, assim como alguém entrega uma pizza, né? Pegou a tua moto, né? Ligou lá literalmente o taxímetro, seja para você entregar a tua pizza pelo iFood, pelo Rappi e tal, seja você dirigir pela Uber e tal. Você é um freelo ali para entregar um pedido de alguém. Então, eu acho que principalmente essa variável, né, da fragmentação. Dessa questão da sob demanda, né, de você só falar, cara, só me entrega isso aqui, você não precisa trabalhar para mim, eu só preciso que você faça isso. Isso cada vez vai gerar uma vida profissional sem vínculos, né? Então, Sem vínculos, de baixo conteúdo informativo e cultural. Porque se eu sou, pensa comigo, se eu sou um nômade digital e eu adoro surfar, então eu vou surfar no Havaí, em qualquer praia daquelas, e trabalho em determinada hora, a hora eu vou surfar. Então, ele vai viver um ambiente muito estreito do que ele gosta de fazer e do que ele tem de trabalho para fazer. Então, eu vejo um empobrecimento muito grande. Quer dizer, a gente vai observar um crescimento muito grande na capacidade de realizar trabalhos, mas com uma baixa formação cultural das pessoas. Você concorda comigo? Plenamente. E, na verdade, Pedro, assim, o nome desse troço, isso é a gig economy, né? Isso é a gig economy. É a junção de freelas com empresas ou pessoas demandantes de alguma necessidade. Eu acho que, desse lado, acontece que existe um favorecimento maior, possivelmente, do público consumidor. Né? Então, você imagina, pô, uma maravilha você chegar outro dia, eu lembro que a gente precisava aqui, que não era uma coisa usual, não era comida, não era nada, mas, cara, apertei lá o botão do aplicativo sem brincadeira, 4 minutos e 40, chegou aqui na nossa casa, pá. Tipo assim, para o mercado consumidor é uma coisa maravilhosa, né? Então, se apertar o botão e aparecer na tua casa. Agora, o que acontece com o profissional, isso realmente fica aí. E aí, só para concatenar aí, Pedro, com o que você perguntou sobre o conteúdo, eu acho que existe um desafio muito grande com o conteúdo, né? Por N razões, eu acho que tem duas questões de conteúdo que me afligem. Uma é essa super... Também tem a ver com a super fragmentação do conteúdo, né? É você fazer, né, o conteúdo pequenininho, as pílulas. Né? Então, isso faz com que a gente consuma cada vez mais conteúdo em menos tempo.
mas não do ponto de vista de profundidade, né? A gente vira meio que um pato, você sabe um pouco sobre tudo, mas você não sabe muito sobre alguma coisa. Então, acho que a gente hoje sofre disso. E também acho então, não só a gente sofre com uma coisa rasa, né? Um aspecto raso do conteúdo que chega para a gente, como, na minha ótica, a mídia tradicional ela passa a ser muito questionada, né? Por mais que você eventualmente fale isso, não é fake news. Eu acho que existe uma série de fatores que estão tornando nebulosa um pouco do posicionamento da imprensa, e acaba que as pessoas elas ficam afetadas, elas passam a não confiar. Então, eu acho que tem um questionamento cruel assim da imprensa atual que vai continuar no radar aí e tem, infelizmente ou felizmente, dado muita voz aos indivíduos. Então, é o que eu brinco assim, o YouTube, na minha ótica, né, o YouTube de 2005, ele é comprado em 2006 pelo Google, né, 1,6 bilhão de dólares. E naquele momento, na minha ótica, assim, o que aconteceu foi que, a partir de então, todo mundo poderia ser uma Globo, né? Se você for olhar um Felipe Neto, o Anderson Nunes e vários influenciadores, na verdade, eles têm um canalzinho de televisão deles, tá, com o pessoal. Então, acaba que aquilo que a gente falou até um tempo atrás sobre a mudança e a quebra dos lugares na prateleira, né, que o usuário não é mais só o consumidor, ele também é produtor de conteúdo, de notícia. Hoje a mídia ela sofre com essa disrupção, né? Então, Claro. muita gente agora para de seguir marcas e veículos para seguir alguém. E aquela pessoa passa a ser a fonte de informação, não só a fonte de conteúdo, mas a fonte de informação, de conteúdo noticioso. Isso é uma coisa delicada, né? Você falou nas redes sociais, falamos da digitalização das nossas vidas e, portanto, o marketing se torna uma ferramenta cada vez mais importante, tanto para marcas e negócios quanto para os seus líderes. Como você define o marketing de conexão? E você acha que as pessoas estão devidamente atentas ao tema? Tive que colar essa Não, porque essa aí, na verdade, o marketing conexão, Pedro, foi bom você colar, porque isso é uma espécie de uma invenção que eu andei fazendo, tá? Porque eu comecei a dar uma inspecionada, né, no que faz uma marca dar certo, o que faz um canal dar certo, o que faz uma. O que faz, o que de repente faz com que uma iniciativa seja bem sucedida ou não, né? E se você for olhar assim, basicamente são vínculos, né? São relações entre pessoas, empresas, produtos que fazem com que uma coisa dê certo e outra não. Você entender como você está se relacionando, que tipo de vínculo você está criando, né? Qual é a troca que você está desempenhando. Então, eu tenho ficado cada vez mais atento a, a essa coisa que eu acho até que em algum momento pode mudar de nome, que não sei se é marketing, mas é uma ótica mais apurada para o indivíduo, para o consumidor, para como você se relaciona, né? Que tipo de conexão você cria, baseado em quê? Porque a verdade é que hoje em dia a fidelidade e a própria dinâmica com que a gente consome, ela tem barreiras cada vez mais baixas, né? Para você usar um concorrente, para você sair e parar de usar uma coisa que você está acostumado a usar, é muito fácil. Muito fácil. Você vai lá e baixa outro aplicativo concorrente, você vai na loja concorrente, você faz. Então, acho que em tempos atuais, onde a coisa é cada vez mais transacional e com as barreiras mais baixas, a gente tem que olhar com mais carinho para isso que é a conexão entre empresas, marcas e produtos, né? e isso é muito louco, né? Porque se você olhar todas as conexões que você tem que fazer, todo o ferramental que você tem que botar junto
para fazer essa conexão é muito assim, quando você para pensar, é muito amplo, né? Pode ser que para você, que é um especialista, não seja tão grave como é para mim ver esse monte de conexões possíveis. Agora, eu vou sair um pouco das perguntas do mundo digital e vou falar sobre o que o Bruno Parodi gosta de ler e ver filme. Quais os livros, quais os filmes? Fala para a gente, Bruno. Boa, Pedro. Engraçado, eu sou bem eclético, tá? Eu acho que estou cada vez mais eclético, assim. É, e, e se eu tivesse que indicar assim um livro, né? Se você assim, cara, o que você gosta de ler? Eu estou lendo sobre tudo, tá? Eu voltei a ser um leitor voraz, assim. Então, estou lendo desde livros sobre persuasão até outros sobre inteligência artificial e automação. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que ficar meio que atento, né? E acho que a minha profissão ela exige um certo frenesi meu, assim, nem que seja para me proteger e para me ter um seguro, nem que eu não vá usar aquilo, mas eu preciso saber, né? Mas se, Claro. mas se eu tivesse que apontar uma coisa, assim, ou Pedro, assim, um livro, se eu tivesse que até dar uma dica para o pessoal, ou o que mais me agrada, na verdade, recentemente foi a biografia do Leonardo da Vinci, escrito pelo Walter Isaacson, né, que é um biógrafo que escreveu a biografia do Steve Jobs, do Einstein, e eu sempre fui muito fã do Da Vinci porque ele é um cara que é um blend, né, uma mistura de engenheiro com artista, né? E eu me identifico de alguma maneira assim, ó. Então, se eu tivesse que dar uma dica, Muito. assim, esse livro é formidável, assim. E filme? Cara, assim, se eu Porque for falar filme, sei lá, se eu tiver eu tenho visto o, o, tudo. o gênero, por exemplo, que você curte, que você Cara, viu. é meio ridículo o que eu vou falar, tá, Pedro? Meu pai era italiano, e eu vivi com uma avó também minha, que era nossa nona, né? E a cultura italiana é uma cultura muito, muito forte. Então, eu, de alguma maneira, fui me afeiçoando muito a alguns clássicos que têm algum pé na Itália. Então, toda a franquia do Poderoso Chefão é um dos meus filmes prediletos. Acho que é um primor ali né, de tudo, de história, de situação, de elenco, eu sou um fãzaço. Sou fã também do Band of Brothers, não sei se você já viu, da HBO. Via, sensacional. É maravilhoso, assim. Hipno- Então, hip- Hipnotizante. E você é capaz, além de ter uma história verdadeira, de você ver a relação entre as pessoas. Como é que eu vou te dizer? Na escala de comando, liderança, chefia de liderança. É é, muito, muito interessante. isso é muito interessante. E olha que engraçado, assim, Pedro. Eu acho que o Band of Brothers ele é um spin-off do Resgate do Soldado Ryan, né? Que é também, né, dirigido É, pelo Spielberg, né, com Tom Hanks e tal. De alguma maneira, depois ele fala, pô, cara, deu tanto certo, é tão interessante, tem tanta história boa, que vamos fazer um seriado. E, o meu interesse por isso aí é uma coisa curiosa, assim, né? A gente tem coisas inexplicáveis, misteriosas e tem coisas muito óbvias. Meu pai era italiano e o meu avô era italiano. E meu avô, em 1916, com 16 anos, ele ele forjou lá, possivelmente, não sei o que ele fez, mas ele ingressou no exército italiano na Primeira Guerra. E ele volta 3 anos depois como capitão de uma unidade importante, existe até hoje lá na Itália, chamada os Bersaglieri, né? Então, acaba que eu sempre ouvi do meu pai, eu não conheci meu avô, e ele é um cara importante na minha biografia,
mas eu sempre ouvi dele justamente essa coisa que as pessoas não conseguem nem imaginar na guerra, né? Que você está lá servindo, que você está com uma pessoa que podia ser da tua cidade, não podia ser da tua cidade, podia ter uma outra profissão. De alguma maneira, todo mundo foi parar no quinto dos infernos, literalmente comendo o pão que o diabo amassou, participando de umas dinâmicas de uma guerra, uma coisa completamente absurda, que você, de repente, não tem nada a ver com aquilo. Então, eu acho que a guerra tem, sim, essa questão da tecnologia empregada, mas tem, na minha ótica, também muito do que acontece com uma pessoa quando volta da guerra, né? Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Eu acho que isso é importante para isso. E Parodi, qual vai ser a guerra? Como vai ser feita a guerra do futuro? Já está acontecendo, né, Pedro? Ah, A guerra da informação, né? É a guerra do roubo de dados, de bloquear um serviço ou outro digital, de comandar mísseis e serviços e coisas letais a 1 bilhão de quilômetros de distância, sem colocar nenhum ser humano em risco, né? E você sentadinho de casa. É engraçado, você falou aí, a gente falou do 5G, eu já vi vários vídeos, mas vários vídeos de trabalho remoto. Eu vi um vídeo maravilhoso de um cara, de um canteiro de obras na China, pilotando uma escavadeira sem estar no local. louco. É que nem os caras que pilotam os aviões sem os drones, né, e fazem tiros de precisão cada vez maior. E, por último, esses nossos gênios do futuro, como o cara da Virgin, o Bronson, o cara que fez que jogou os foguetes agora para cima. Quem é o nome Elon dele? Musk. Não. O Elon Musk Elon já Musk. os dois ali. Eles são realmente visionários e conseguem botar aquele foguete a 1 milímetro no ponto ideal. É muito fantástico tudo isso que nós vamos viver. Então, o nosso programa vai chegando ao fim. Eu agradeço ao Bruno Parodi esse tempo que ele nos deu. Pergunto a você, Bruno, você tem alguma pergunta para mim? As perguntas, e aí, até fazendo uma propaganda, quer dizer, eu só posso agradecer você, Pedro. Acho que me receber aqui, para mim, é um motivo de muita felicidade. Estar trocando com você é uma coisa que eu gostei muito. E até para situar um pouquinho, né? Eu te fiz uma série de perguntas, eu vou fazer uma aqui para você. Eu fiquei encantado, né, lá no meu canal, no Humilde. A pergunta que eu tenho para você é qual vai ser a grande desafio do comportamento humano nesses próximos anos aí? Quer dizer, o que uma pessoa tem que olhar com carinho? O que vai ser decisivo? O que você diria, Pedro? Eu tenho pensado muito nisso, porque sempre fui ligado em comportamento do consumidor, portanto, você não analisa só ele no ato de comprar, você analisa ele na vida inteira dele. Eu acho que vai ter uma legião de pobreza muito grande, o fosso entre pobres e ricos, entre digitais e não digitais, vai se abrir muito, porque isso é uma coisa que já existe e vai ficar maior. 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, vivem com $1 ou menos que $1 por dia. Então, esse fosso vai crescer muito. Então, eu digo às pessoas que estão nos ouvindo, estudem muito o que está acontecendo na vida de vocês, o mundo digital. E eu acho que o homem vai ter mais tempo
de trocar e de falar de coisas, quer dizer, a dominação entre grupos mundiais, eles vão tender a se acomodar, mesmo havendo guerras, guerras de espaço comercial, guerras de equipamento, se é o 5G da China, ou se é o 5G dos Estados Unidos. Essas coisas vão continuar a existir porque sempre existiram, mas eu vejo uma tendência maior de paz. E aqui termina mais um No Ar com Pedro Janot, nosso entrevistado Bruno Parodi, e até uma próxima com um novo entrevistado para vocês. Tchau. Tchau, Bruno. Obrigado. Tchau, obrigado, Pedro.